Oi gente, estamos de volta no nosso segundo vídeo da nossa série e hoje nós vamos falar sobre farinha de trigo. Farinha de trigo, Gi? Sim, farinha de trigo. Mas farinha de trigo não é tudo igual? Não, não é tudo igual e tem algumas coisas que você precisa levar em consideração na hora de fazer aí o seu bolo caseiro, tá bom? Então, vamos lá para o nosso segundo vídeo, roda a vinheta. Bom, gente, por que a farinha de trigo se tornou um tema aqui da nossa série? Porque nós encontramos vários tipos de farinha de trigo no mercado, né? E no Brasil especificamente, nós achamos as farinhas tipo 1, tipo 2 e integral, né? E você pode até não ter percebido, mas a maioria das farinhas ela tem lá escrito enriquecida com ácido fólico, com ferro. Né? E isso influencia no meu bolo? Não necessariamente, mas você precisa prestar atenção em algumas características da farinha. Por exemplo, para fazer os meus bolos caseiros, eu prefiro usar as farinhas mais branquinhas, as farinhas mais clarinhas, porque essa farinha, ela não tem tanta proteína. E o que é a proteína da farinha? Essa proteína, essa farinha mais escurinha, ela indica que essa farinha de trigo ela tem mais proteína, que faz com que o seu bolo desenvolva, a sua massa desenvolva mais glúten, ficando mais elástica. Essa farinha, inclusive, ela é muito utilizada na hora de fazer pães, né? Porque o pão, ele ali tem muito glúten, né? Ele precisa ter esse glúten aí desenvolvido, então ele é muito sovado, né? Porque o pão, ele tem essa característica elástica, né? O bolo não, o bolo ele precisa ser fofinho. Então, a farinha de trigo, para que o seu bolo fique fofinho, fique gostoso, fique branquinho, aquele aspecto branquinho, é necessário usar aquela farinha mais branquinha, né? E e qual é a melhor farinha para você usar na hora de fazer os seus bolos caseiros? Eu recomendo que você use a farinha sem fermento. Sem fermento, mas por que se eu posso usar a farinha com fermento? Gente, por muito tempo na minha vida eu usei a farinha com fermento, por muito tempo mesmo. E eu nunca tinha percebido que muitas vezes o bolo que eu fazia ficava com aspecto feio, com a massa cheia de bolhas, ficava lá cheio de bolhas dentro da massa na hora que o bolo assava, ou ele não crescia da forma que tinha que crescer, e eu ficava perguntando, meu Deus, o que foi que eu errei na hora de fazer a receita? O que foi que eu fiz de errado que o meu bolo ficou desse jeito? E eu não atentava para o fato de que a farinha já tinha fermento. Eu não sabia quanto tempo essa farinha estava lá no mercado, estava lá na prateleira. Então esse fermento ele já poderia ter entrado em ação, né? Uma vez que o fermento ele entra em ação com a umidade, com o calor, e muitas vezes a farinha está lá no ar-condicionado altíssimo, ali tem muita umidade, muitas vezes é um lugar muito quente e ali o fermento tá entrando em ação, né? Às vezes acontece do saco da farinha ter alguns furinhos ali, já aconteceu comigo várias vezes de comprar a farinha, quando chegar em casa perceber que o saco da farinha tá ali furado em vários lugares. Já aconteceu comigo isso e eu tenho certeza com você também. Então, se essa farinha ela já tem fermento, esse fermento ali já está entrando em ação e muitas vezes o nosso bolo ele não fica legal por causa disso, porque o fermento ali já começou o processo, né, da ação dele, e o bolo não fica legal, não fica com aspecto bom, tá bom? Então eu recomendo para você que você use a farinha sem fermento e acrescente o fermento na hora da receita, quando você está fazendo ali a receita, porque você tem controle sobre o fermento, né? Você tem controle no fermento ali na sua receita. E aconteceu comigo também, gente, de comprar o potinho lá do fermento e aquele lacrezinho que vem depois da tampa tá aberto. E o que aconteceu com o meu bolo? Só usei em uma receita, graças a Deus. Perdi os 2 bolos, porque infelizmente não cresceu o meu bolo, porque aquele lacre estava aberto. Então isso é uma coisa que você precisa prestar atenção. Abriu o pote, viu que aquele lacre tá aberto,
faz um teste. Não usa em muitas receitas de uma vez, porque você pode perder ali várias massas, tá bom? Então, tá aí minha dica do nosso vídeo 2, né, sobre a farinha de trigo. Use farinha de trigo sem fermento, acrescente o fermento ali na hora da sua receita, que pode ter certeza, você vai ter um bolo super fofinho, super úmido, super gostoso e não vai se arrepender. Tá bom? Então essa é a dica do nosso vídeo de hoje. Aguardo você no próximo vídeo da nossa série Tudo sobre Bolo. Até lá!